Seguimos aqui então com um vídeo que eu considero importante, porque eu vou esclarecer algumas coisas em relação à minha posição de filosófica ou cosmológica, no que eu acredito e mais ou menos por que caminho que segue as minhas concepções cosmológicas, porque eu tenho visto algumas confusões aí, alguns inscritos têm ficado confusos em relação a qual é a minha proposta ou por que vertentes eu sigo. Então, eu fiz um vídeo agora recente sobre o propósito do universo, uma reflexão filosófica sem nenhuma pretensão sobre o propósito do universo, e um inscrito veio e falou: nossa, então você é ateu? Eu falei: não sou ateu, sou teísta, acredito em Deus. Inclusive, sem Deus não há propósito. O fato de haver um propósito para o universo já implica na ideia de que há um agente. Inclusive naquele exemplo que eu dei do artífice que vai esculpir uma estátua de madeira, esse artífice é Deus, é o demiurgo de Platão, é o arquiteto, é o designer, é o criador. Então há um Deus e por isso há um propósito. Então eu acho necessário esse vídeo aqui, é de suma importância, porque eu preciso colocar para vocês de forma mais clara qual é o meu posicionamento em relação a tudo. A começar então pela definição do termo, né? Vamos colocar aqui de forma mais objetiva. Eu me considero um cristão deísta. Deísta com D de dado. Deísta, né? Teísta, com T de tatu, é aquele que acredita em Deus. É o teísta. Theos significa Deus. Toda palavra derivada de Theos, politeísmo, monoteísmo, ateísmo, né? A é a negação de Theos, ateus, ateu, é aquele que não acredita em Deus. Então a palavra Theos significa Deus, teísta é quem acredita em Deus. E o deísmo com D, o que significa deísmo? E o que significa um cristão deísta? Bom, vamos explicar aqui para vocês o que é o cristianismo, vocês sabem. Não sou um cristão clássico desses de família, ou seja, de uma família católica, um cristão católico, não sou. Minha mãe não é nada, meu pai é ateu e eu não tive educação católica, não sou um praticante do catolicismo. Também não sou um praticante do grupo evangélico, não participo de igrejas, não estou vinculado a nenhuma denominação evangélica. O cristianismo para mim é interno. Eu me considero então um cristão primitivo, porque acredito e compreendo a importância histórica, filosófica, teológica e pessoal que o martírio de Cristo, a história de Cristo, tudo que relaciona-se àquele fenômeno que foi o Cristo, né? Eu compreendo essa importância. Eu compreendo a importância, principalmente a nível íntimo e teológico, filosófico de Cristo, e compreendo a importância histórica que o cristianismo teve na construção do mundo ocidental e dos valores que estão desaparecendo, mas que alguns ainda persistem. Então eu sou um cristão caseiro, vamos dizer assim, não faço parte de denominação, não vou a igrejas. Sou um cristão aqui, de coração, caseirinho, me considero um cristão primitivo, ou seja, compreendo a importância, tenho a minha fé naquele que morreu na cruz pela humanidade, por mim, por nós. Então a minha visão do cristianismo é mais histórica, é mais filosófica, é teológica e íntima também. E o deísmo, do que se trata o deísmo? O deísmo é a ideia de que eu posso conhecer a Deus não só através da revelação, não só através da Bíblia. Você consegue observar a existência de um criador, de um designer, de um arquiteto, de um artífice. Você pode observar isso através da própria natureza. A observação metódica dos fenômenos da natureza indica, ou indicou para muitos indivíduos por aí, que há uma ordem por detrás dos fenômenos da natureza.
que há uma ordem estabelecida, de que há certa perfeição, de que há certos padrões universais na natureza que indicam a existência de uma inteligência por detrás disso tudo. Quando a gente fala em geometria sagrada, principalmente, a gente nota que existem padrões geométricos universais que estão por detrás da própria condição física do universo. Então a gente vê, principalmente os filósofos pré-socráticos eram deístas. Eles observavam os fenômenos da natureza, buscando encontrar uma ordenação por detrás de tudo isso e assim uma inteligência capaz de coordenar esse processo todo. Então o deísmo é a ideia de que eu posso acreditar em Deus, eu posso compreender, chegar à conclusão de que há um demiurgo, de que há um arquiteto, observando a obra criada, observando o mundo ao nosso redor, os fenômenos da natureza. A gente observa a perfeição, a ordem. Cosmos significa ordem. A gente observa formas universais, fórmulas, leis e padrões perfeitos que nos levam à conclusão de que há um artífice. Então, muitos filósofos pré-socráticos, inclusive o próprio Platão, eram teístas e deístas, acreditavam em Deus, apesar de não terem tido contato com a revelação judaico-cristã. As sagradas escrituras dos judeus, Tales de Mileto nunca leu, Parmênides, Heráclito, Demócrito, Empédocles, Sócrates, Platão nunca leram, não tiveram contato com a revelação pronta, onde Deus se manifestou através da revelação, mas acreditavam em um artífice, em um Deus, em um Criador, e chegaram a essa conclusão puramente através da observação da natureza. Então, eu me considero um cristão porque compreendo a importância íntima, filosófica e histórica do cristianismo. Sou um deísta porque gosto de observar a criação e a ordem que há por detrás das coisas e por isso enxergar Deus através daquilo que Ele criou. Então sou um cristão deísta. Eu sou um esoterista, um hermetista. Eu li Corpus Hermeticum, Kybalion, outros livros herméticos, grimórios medievais. Eu estudei toda a história do ocultismo, eu conheço a história dos grandes ocultistas, tanto do Renascimento, quanto do Iluminismo, quanto da Modernidade. Eu conheço muito bem o hermetismo egípcio, a filosofia grega. Eu estudei bastante geometria sagrada. E eu não sou um ocultista, porque o maior de todos os mistérios ainda está naquele que morreu na cruz. Por mais que hajam segredos herméticos dentro de sociedades esotéricas dos mais incríveis, o maior de todos os mistérios para mim ainda é Jesus Cristo e toda a sua história, que é realmente misteriosa. Apesar de eu achar interessante conhecer de todas as coisas, inclusive dos temas herméticos, o meu coração está naquele que se sacrificou por mim. Eu sou um crítico do esoterismo em muitos aspectos. Eu não negaria para uma pessoa ler o Corpus Hermeticum, ler o Kybalion, conhecer um pouco sobre o hermetismo raiz. Não há problema nenhum, apesar de que há uma diferença entre você praticar magia. Inclusive hermetismo nem é magia, é filosofia pura. Compreensão dos fenômenos da natureza, compreensão dos propósitos do universo, isso é hermetismo. Agora tem a magia também, que aí eu não tenho realmente nenhum interesse em prática de magia, manipulação, né, do mundo e da psique. Não tenho interesse em magia e não recomendo, porque creio que há uma diferença entre você praticar o oculto, a magia, e você conhecê-la, você estudá-la de fora para dentro. E por último, gostaria de dizer que as pessoas ficam meio assustadas, pensam, bom, ele é cristão, mas fala em evolucionismo. Ele é cristão, mas fala em Big Bang. Ele é cristão, mas fala em um universo feito de elementos químicos, de galáxias, de sóis.
porra, nem terraplanista ele é. Que cristão é esse que nem sequer que acredita ainda numa terra esférica? Bom, sim, eu acredito numa terra esférica. Eu acredito que não há problema entre uma coisa e outra. O Big Bang, alguns religiosos, alguns cristãos ficam horrorizados. Meu Deus, como que você pode acreditar numa explosão? Você acha que o universo surgiu de uma explosão? Ele surgiu da criação de Deus. Deus criou o universo. Mas é claro que Deus criou o universo. E o ato da criação é conhecido pelos cientistas como Big Bang. Você não precisa odiar uma coisa e a outra, você pode conciliar as coisas. O que é o Big Bang senão um instante inicial em que surge o todo? A criação e o Big Bang é a mesma coisa. É o ato fundamental do surgimento de tudo, da existência do universo. Então eu gosto de conciliar as coisas na medida que é possível conciliá-las. Evolucionismo, por exemplo, eu não vejo problema em Deus criar um universo com leis estabelecidas pela sua própria intervenção, ou seja, um universo que se coordena através de leis universais. Essas leis universais logicamente vieram de Deus. Então Deus cria o universo e a partir daí as leis que ele convencionou para esse universo vão interagindo e o universo vai se desenvolvendo conforme preceitos criados pelo próprio Deus. Então não há problema em você conciliar criacionismo e evolucionismo. Deus criou o universo, não criou a Terra. Deus não criou a Terra. A Terra é um pedacinho de pedra no meio de um universo de bilhões de galáxias. Sim, eu acredito em bilhões de galáxias, não acredito na Terra plana. Deus não criou a Terra. Deus, quando se fala em o Criador, quando se diz que Deus criou algo, não estamos falando que Ele criou a Terra. Estamos falando que Ele criou o todo da existência. Há um ponto inicial, há um fundamento para todas as coisas e é Deus. Se o evolucionismo existe, ele é parte da criação de Deus. Ou seja, se existem leis que configuram a evolução das espécies, essas leis vieram da mente do todo, da mente do Criador. Não há problema em você conciliar uma coisa. Deus tirou o não ser da inércia e trouxe a existência à tona. Ou seja, quando se diz que Deus criou, ele criou a existência. Ele fez o todo surgir, e não só a Terra, que a Terra não é nada. Ele é o Criador do todo. E a partir do momento que esse todo surge, ele vai se desenrolando conforme leis universais estabelecidas pela própria mente criadora. Ou seja, não há problema em você juntar as peças e compreender o todo. Por isso que me considero um cristão deísta. Um cristão que compreende todos esses outros fatores e que procura conciliar as coisas para entender o processo todo na sua completude. Tá entendendo? Então, eu espero que eu tenha esclarecido esses pontos. Novas dúvidas virão, mas por enquanto é isso. Um grande abraço e fiquem com Deus.